Olá, olá, meus amigos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas já estou te desejando aqui as minhas felicitações. Amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, muito relevante. Talvez o vídeo fique um pouco grande, mas eu vou compartilhar toda a visão aqui com vocês, aqui, pelo menos uma parte dela, né? E o tema desse vídeo é: tudo que você emana volta para você. Tudo que você emana volta para você. Aí talvez bata aquela curiosidade, o que é emanar-se, nem o que é isso. Eu tive até o cuidado de olhar no dicionário para te trazer uma visão perfeita do que se trata essa palavra emanar. Emanar significa vir de, tem origem, espalha-se em partícula, exalar-se. Então emanar é que vem de você, que tem origem em você, que vem através de você. E a pergunta é: o que você está emanando? O que está saindo de você? Pois tudo que você emana, volta. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Meus amigos, vocês sabem que eu sou empreendedor, né? Uma boa parte das pessoas que me seguem sabem disso. E eu estava conversando com uma mulher e me chamou muita atenção. Ela estava diante de uma oportunidade incrível, onde ela poderia ganhar lá seus 3, 4 mil reais, trabalhando, sabe, 1 hora por dia. E a mulher falava para mim assim: mas eu não tenho condições, eu não posso, eu não sou capaz, eu sou travada, eu não tenho mentalidade, eu não sei falar com as pessoas, eu não consigo me comunicar. Nossa, eu sou muito difícil, eu sou da roça, eu sou do interior. Meus amigos, vocês têm noção que eu conversei com essa mulher coisa de uns 20 minutos. O que eu ouvi de sentença em desfavor dela, proferida por ela mesma, foi um negócio absurdo. Só que o que acontece? Aquela pessoa ela não tem consciência do que ela está falando para ela mesma. O que ela está decretando na vida dela mesma. É sobre isso que me deu a inspiração de gravar esse vídeo. Porque quantas pessoas estão com uma vida terrível, uma vida desgraçada, uma vida infeliz, passando todo tipo de dificuldade financeira, passando todo tipo de problema, e cada vez está atraindo para si mais problemas, e cada vez está, sabe, se afundando nesse buraco, e a pessoa continua declarando sobre a sua vida: ah, minha vida é assim mesmo, minha vida não presta, ah, minha vida é ruim, só acontece coisa ruim na minha vida, nada de bom acontece comigo, eu nunca tenho sorte. Já ouviu essa frase alguma vez? Ou você já falou alguma vez para você mesmo que nada de bom te acontece, que nada dá certo para você, que tudo dá errado com você, que nada flui? Ei, deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, você está simplesmente proferindo uma crença que está no seu subconsciente, uma informação que está gravada na sua mente. E se você continuar pensando assim e falando assim, meu amigo, minha amiga, certamente você vai colher isso tudo, porque está saindo tudo de você. É você que está declarando isso tudo, você que está emanando isso tudo. Então, eu quero falar no mínimo de 3 coisas que você tem que estar muito atento, mas muito ligado, para você ficar consciente do que está acontecendo na sua vida hoje. Meus amigos, deixa eu falar para você. Nada acontece por acaso. Não existe coincidências. Desculpa, não existe coincidência na minha vida, na sua vida. Tudo tem uma origem, e essa origem emana de você. Que eu vou ter que dar uma viajada com você, e eu adoro essas viajadas. Um certo filósofo, há 2000 anos atrás, o nome desse filósofo? Jesus Cristo. O que ele falou? Grande pensador. Ele conversando com os escribas e com os fariseus. Ele falou bem assim: não sabeis vós que sois deuses? Meu amigo, minha amiga, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não sabe você que você é um Deus nessa terra? Que você é um Deus experienciando essa terra? E o que sai da sua boca, né, se torna real, se torna uma realidade? Falar, real, mas isso aí é muita abstração. Não, meus amigos, é a pura verdade. O próprio Jesus afirmou isso. Se você lembrar um pouquinho mais daquela história bíblica, lá da Gênesis, fala-nos quando Deus fez o mundo, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deixa eu falar para você. Você traz em si
você traz no seu DNA, no seu corpo, dentro de você, você todo por completo é puro Deus. Se eu pegar um microscópio, botar aqui na minha mão, aqui, um microscópio, aqui, o que eu vou ter? Vai ter tecido. Se o microscópio for mais fundo, vamos ter aqui células, moléculas, né? Se for um pouquinho mais a fundo, vamos ter átomos. Se for um pouquinho mais a fundo esse microscópio, vamos ter aqui elétrons, prótons, nêutrons. Se for um pouquinho mais a fundo, o que nós teremos? Nós teremos um negócio chamado de bóson de Higgs, ou partícula de Deus, ou vácuo quântico, ou pura energia. É o mesmo nome. É uma emaranhada assim, de energia se movimentando. Energia, pura energia. Então, se eu fizer isso em mim, lá no final vai ter energia. Partícula de Deus, vácuo quântico. Se eu botar aqui, nesse dispositivo, lá no final dele vai estar também vácuo quântico. Se eu pegar essa água aqui e colocar aqui, lá no final dela, vai ter isso tudo. Lá no final, na realidade final, vamos ter aqui vácuo quântico, energia. Quero falar para você, meu amigo, minha amiga, que você é todo Deus, você é pura energia. A mesma energia que tramita, né, que move o universo, que move o céu, move a terra, move tudo. A mesma energia de Deus, a mesma energia que está em você. Só que nós não temos consciência disso. A grande maioria das pessoas não entende isso. Aí, muitas das coisas que nos acontecem no nosso dia a dia, nós atribuímos, né, que é uma obra do acaso. Muitas vezes até culpamos a Deus. Olha a loucura. Nós falamos, nossa, minha vida é ruim, é uma merda, tá uma desgraça total. É porque, cara, porque Deus quer isso mesmo pra mim. Porque é isso que eu mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não sou digna, sabe, de uma vida maravilhosa, incrível. Meus amigos, é o que você está proferindo. Deus, o todo, a consciência máxima, o ser supremo, ele simplesmente subdividiu em partículas, em pequenas partes de Deus, que sou eu e você, e estamos aqui nessa terra experienciando, né, e conhecendo tudo nessa terra. Então o que eu quero falar para você, que você é a mesma parte de Deus. Existe o Deus Supremo, o Todo-Poderoso, o Todo. Existe você com uma partícula dele, que tem o mesmo DNA, que tem as mesmas faculdades e que tem o mesmo tudo. Só que você não tem noção e conhecimento disso. Muitas das vezes você olha para você e fala, nossa, eu não sou capaz, não sou digno, eu sou aquilo que o gato enterrou. Meus amigos, deixa eu falar para você, você é poderosíssimo, você é poderosíssima, só que você ainda não compreendeu isso. Então, lembrando lá do texto de Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E isso aqui é muito importante. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Jesus falou, não sabeis vós que sois deuses para os escribas e os fariseus? E eu vou mais um pouco mais longe, eu vou um pouco mais longe ainda. Quando em Provérbios 4, 23 fala bem assim, tenha cuidado no que você pensa, pois sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Sua vida ela é formatada com base nos seus pensamentos. Isso fala-nos muito de quem nós somos. Nós somos deuses nessa terra. Então, meus amigos, 3 pontos importantes, eu quero que você pare e reflita. Melhor, para se você quiser, mas reflita sobre isso. O que você está pensando sobre a sua vida, sobre as circunstâncias que estão à sua volta? Segundo ponto, o que você fala para você? O que você fala para os outros? O que você declara de você? O que você declara dos outros? E eu vou falar sobre isso com você, gente. É muito legal esse assunto. E o terceiro ponto, quais são as suas atitudes diárias, cotidiana? Muito importante esse tema aqui. Então vamos começar falando sobre o pensamento. O que você pensa? Aí as pessoas falam muitas vezes, um pensamento é muita abstração. Isso é coisa de mente fantasiosa. Meus amigos, olha o que nos fala lá em Provérbio. Tenha cuidado no que você pensa, pois sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Você acha que o seu pensamento ele não tem nenhuma força, não tem nenhuma capacidade? Deixa eu falar para você. Meus amigos, tudo é onda de informação. Você é uma onda de informação. Não existe uma energia lá na realidade última, botando no microscópio, lá no final é energia. O que você está pensando são ondas de informação, são energia também.
Então, quando você pensa, você emite 60 pulsações eletromagnéticas. Ou seja, essas pulsações ela tem a capacidade de atrair uma realidade para você. Você fala, mas o pensamento está no campo da abstração. Não, simplesmente está num mundo mais sutil. Num plano espiritual. O seu pensamento está num plano espiritual. E aqui no plano espiritual você pensa e as coisas começam a ser formatadas. As coisas começam a vir à existência. Você para observar todas as grandes realizações no mundo, todos os grandes pensadores. Eles pensaram primeiro. Pensaram, visualizaram, enxergaram em sua mente. E a sua mente é o quê? É um campo de construção. É um campo de possibilidades. Então, o que está passando na sua mente? Porque o que você pensa tem pulsações eletromagnéticas. O que você pensa são ondas de informação. E o que você pensa, aí você começa a construir o seu amanhã e atrair uma realidade. Existe um livro muito legal que eu li, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Livro maravilhoso, gente. Ele fala bem assim, que existe uma substância sem forma. Que substância é sem forma? Que permeia e que penetra e preenche o interespaço. Ela está em todos os lugares, essa substância. Todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Ela está fora de você e dentro de você ela está em todos os lugares. E essa substância não tem forma. Quando eu coloco o microscópio, a realidade última lá é um emaranhado sem forma. Perfeito? Então existe uma substância sem forma. E fala bem assim, e essa substância sem forma, quando você pensa algo, essa substância sem forma, ela se apropria do seu pensamento e dá uma forma para aquilo que você está pensando. Porque a substância não tem forma, ela é pura energia. Deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, o Todo-Poderoso, ele é uma energia. Mas Deus tem um corpo, Deus tem olhos, Deus tem ouvido. Não, isso é antropopatia, isso é antroposomorfismo. Isso é atribuir braços para Deus, olhos para Deus, sentimento para Deus. Deus é uma energia. E essa energia está em mim, essa energia está em todos os lugares. Todos os lugares. É só botar um microscópio, gente, estou falando de ciência com vocês. Eu estou falando de laboratório. Eu estou falando de física, ciência física. Não é ceticismo, misticismo, nem espiritualidade, nem religiosidade. Eu estou falando de ciência com você. Pega o microscópio, coloca na sua mão e veja o que tem lá no final. Realidade final. Energia pura. É isso que Deus é isso que você é. Então o que acontece? Aí o Wallace fala bem assim, que existe uma substância sem forma. Essa substância, ela pega o seu pensamento e dá forma para ele. Então, a sua função, a minha função é pensar. E quando você pensa, você emite pulsações eletromagnéticas e você chama a atenção dessa substância sem forma, dessa energia que permeia, penetra e preenche o interespaço. E essa energia simplesmente pega o seu pensamento e dá uma forma para o seu pensamento. Então minha pergunta é, o que você está pensando? O que está passando na sua cabeça? O que você está falando para você o tempo todo? Tem um livro que eu li, maravilhoso, A Escola dos Deuses. Ele fala bem assim que existe um cântico de desgraça na cabeça de muitas pessoas. E você tem que estar ligado para isso, você tem que estar muito atento para isso. O que está passando na sua mente? Consciente. E seja consciente. Porque a maioria das pessoas não estão conscientes. Elas têm a capacidade de estar autoconscientes, mas elas não estão conscientes, estão no automático. Falam o que querem, proferem as palavras que bem quiserem. Aquela mulher que eu conversei com ela que falou que não pode, que não é capaz, que é limitada, não tem entendimento, não sabe falar com os outros, que é burra. Olha o tanto de coisa que essa mulher decretou para ela mesma. E eu falei isso para ela. Então, você tem que ser consciente. Esse cântico de desgraça que permeia a mente das pessoas, você tem que ignorar esse cântico. Você tem que rejeitá-lo. Você tem, que proferir palavras contrárias a esse cântico. Quando esse cântico, essas palavras na sua cabeça falar, você não pode, você é capaz, você não é capaz, você tem que revidar, falar, eu posso, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Quando você vai falar assim, você não tem saúde, você rejeita, fala, eu tenho saúde. Quando falar pra você, você não vai conseguir, você fala em alto e bom som, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu consigo. Então você tem que revidar esse cântico, essa voz que fica falando dentro da sua mente. Porque, meu amigo, se você acreditar nessa voz, você vai começar a pensar. E pensar é pensar em imagens. Você começar a ver imagens na sua mente,
Aí essa substância sem forma, que é Deus, essa substância sem forma, que é neutra, ela simplesmente vai falar sim pra você. Por quê? Porque essa substância, ela está aqui, meus amigos, minhas amigas, para te dar todo o suporte para que você tenha a melhor experiência nessa terra. Então, quando você começa a pensar em coisas ruins, essa substância vai simplesmente falar, seja feita a sua vontade. Se é isso que você quer, seja feita a sua vontade. Vai falar só sim, sim, sim. Então quando você fala, eu não posso, eu não sou capaz, quando você começar a pensar em dívidas, quando você começar a pensar em problemas, começar a pensar em doenças, começar a pensar em desgraça, começar a pensar em coisa ruim, ei, esse fluxo de energia vai começar a mandar isso para você, porque você está pedindo isso. O mundo é vibracional. Entenda um negócio. O que você fala muitas das vezes não é entendido pelo fluxo universal. Porque o fluxo universal não entende palavras, não fala português, mas ele entende a sua vibração, entende a sua frequência. Então aquilo que você está pensando está emitindo pulsações eletromagnéticas, você está emitindo vibrações, e você está falando para o fluxo universal, eu quero isso. Aí você fala, mas eu não pedi isso. Pediu. Quando você pensou, quando você se emocionou, você pediu. O que nos fala lá em Provérbios 4, 23? Tem duas interpretações, tem dois. Uma na linguagem de hoje e uma linguagem mais tradicional. Na linguagem de hoje tenha cuidado no que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na linguagem mais tradicional fala bem assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por que guardar o coração? Gente, tanto o coração e o pensamento emite pulsações eletromagnéticas, só que o coração é mais forte ainda. O coração ele emite 5.000 pulsações eletromagnéticas. O que você quer falar com isso, Helmo? Eu quero falar que você é um grande imã. Um grande imã, você está atraindo tudo o que você pensa e o que você gera um sentimento, uma emoção. Sabe aquele, vou dar um exemplo, para ficar bem mastigado para você. Sabe quando você começa a ficar com medo das coisas? Medo de dívida, medo de boleto, medo de doença, medo de perder emprego, medo, sabe, de não funcionar para você, medo de não conseguir, medo de não dar certo. Deixa eu falar para você, se você continuar alimentando esse sentimento, você vai atrair isso tudo para você, porque o seu coração emite 5.000 pulsações eletromagnéticas. Ei, isso é ciência. E a Bíblia fala sobre isso há muito tempo. A Bíblia vem aqui e fala, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarde o seu coração. O que é guardar o seu coração? É entender que você não pode deixar descer pro seu coração. É você entender que você não pode ficar pensando em coisas ruins, porque senão isso vai gerar um sentimento, uma emoção, e essa emoção gera uma atração daquilo que você está pensando para sua realidade. Então a pergunta é, será que os problemas que você está passando, as dificuldades, a doença que você tem e todos esses obstáculos, será que não é fruto do seu pensamento? Será que não é fruto desse cântico de desgraça que você está cantando o tempo todo na sua mente e você não está consciente disso? Será que esses problemas que te cercam, sabe, essa multidão de problemas, essa falta de paz, falta de alegria, não é porque você está pensando desgraça, coisas ruins o tempo todo e proferindo coisas ruins para você o tempo todo e para sua família? Então, o que você está pensando? Segunda coisa, o que você está falando? Minha mãe sempre falou para mim, filho, as nossas palavras têm poder. Minha mãe sempre falou para isso. A sabedoria da Dona Creuza, da faxineira, rapaz, minha mãe é maravilhosa. A Bíblia fala bem assim, que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe sai da sua boca. E a pergunta é, o que você está falando de você mesmo? O que você está decretando na sua própria vida? Aquela senhora que eu conversei com ela falou que ela não tinha condições, que ela não era capaz, que ela era burra, ela era limitada, ela não sabia conversar com os outros, era retardada. Olha o tanto de coisa que ela falou pra ela mesma. Meus amigos, ela decretou isso tudo na vida dela. Tudo na vida dela. E ela acredita nisso. Porque a boca só fala, gente, o coração está cheio. As suas faculdades mentais compreendem. Então você vai falar isso, que é uma crença pra você. É uma verdade pra você. Então, se atente para isso. O que você está falando?
Porque, meus amigos, você está falando, está emitindo vibrações, você está emanando, saindo de você e pode ter certeza, vai voltar tudo para você. Tudo que você pensa emite ondas de informação. Essas ondas de informação é um pensamento, ela sai de você, essa onda de informação, vai no fluxo do universo, que é Deus, pega esse pensamento e manda de volta para você. O que você fala emite vibrações. Essa vibração ela sai de você e depois ela volta para você de novo. Meus amigos, o que você está falando para você? E detalhe, o que você está falando dos outros? Porque se você tem o hábito de falar mal dos outros, se você tem o hábito de julgar os outros, se você tem o hábito, sabe, de ficar fofocando dos outros, sabe, se alegrando com a desgraça dos outros, ei, deixa eu falar pra você, vai voltar pra você também. Ah, mas volta, eu falei hoje, volta hoje ainda, amanhã? Não, calma, relaxa, acompanha a sua vida. Tenha paciência, as coisas acontecem com o longo do tempo, existe um lapso temporal. Então você tem que tomar muito cuidado no que você está pensando, no que você está falando, o que você está proferindo na vida dos outros. Quando uma pessoa ela recebe algo, uma bênção, uma conquista, uma vitória, você se alegra ou você fica triste? Ou você fica com inveja? Porque, meu amigo, se você se alegra e profere bênçãos para essa pessoa, felicita ela, deseja ainda mais prosperidade para ela, deixa eu falar para você, volta tudo para você. Isaac Newton, em sua máxima, toda ação há uma reação, toda ação há uma reação. Amigos, isso são máximas da ciência provando. E a Bíblia também prova isso. A Bíblia fala, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ei, plante bênção na vida dos outros. Plante palavras de vitória e de conquista na vida dos outros. Deseje bênçãos na vida dos outros, que vai voltar tudo para você. Você plantou, você colheu. Helmo, qual o nome disso que está na Bíblia? Gente, no contexto da Bíblia, chama-se lei da semeadura. No contexto de hoje, chama-se física quântica. Chama-se mecânica quântica. Então, se você quer entender mais sobre isso, ei, comece a estudar física quântica, mecânica quântica. Você vai ver que tudo que está lá na Bíblia tem um fundamento hoje na ciência, provado cientificamente. Só que naquele tempo não tinha como Jesus falar sobre física quântica, mecânica quântica. Não tinha nem microscópio para se provar bósons de Higgs, partículas de Deus, vácuo quântico. Hoje tem como se provar isso tudo. Então, comece a estudar isso. Meus amigos, isso é poderosíssimo. Então, no que você está falando de você mesmo, no que você está falando para os outros? Vou dar uma viajada com você, vou um pouco mais fundo ainda. A mesma energia que está dentro de você, o mesmo ser que está em você todo, que está vibrando, que é um emaranhado de energia, está no outro também. E tudo que está em mim e está no outro, está, por exemplo, nesse microfone, está nessa televisão, está em todos os lugares. Então, tudo é um campo energético, tudo é um campo de energia. Ou seja, se eu falo mal das outras pessoas, aquela outra pessoa é a mesma energia que eu sou. É a mesma vibração que eu sou. É a mesma fonte que eu sou. Se eu falo mal dela, amigo, eu estou falando de mim mesmo. Se eu desejo mal dela, eu estou desejando mal para mim mesmo. Por isso que Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, o que ele falou? Falou bem assim, ó, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Então, as pessoas que te fazem mal, falam mal de você, te prejudicaram, como é que você retribui? Porque se você retribuir com mal, meus amigos, vai voltar para você de novo. A pessoa que te pagou, te fez algo ruim para você, fez algo que você não gostou, que te desagradou, ei, simplesmente deixe que volte para ela o que ela mesma fez com você. O mal que ela fez para você vai voltar para ela mesma. Agora, se você quer ter um resultado diferente, faça o bem para ela, porque o bem que você faz para o próximo, principalmente para aqueles que te desejam mal, volta para você. Volta para você. Porque você compreendeu que o outro não existe. A energia que está no outro é a mesma que está em você. Nós todos somos uma única energia. Nós todos estamos dentro de um campo energético. E esse campo energético chama-se Deus. Nós todos fazemos parte de uma grande família. Então, o mesmo DNA que há em mim, essa mesma energia que se vê,
com um microscópio em mim, eu vejo em você, eu vejo em tudo. Então eu não posso desejar o mal dos outros, porque quando eu desejo mal para os outros, volta para mim. Quando eu faço mal para os outros, volta para mim. Quando eu falo mal dos outros, volta para mim, porque eu tô falando de mim mesmo. Então Jesus Cristo falou, extremamente sábio. Por que Jesus Cristo falou? Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis com o bem. O que Jesus Cristo estava explicando aqui? Mecânica quântica. Física quântica. Ei, estude física quântica, que você vai entender muita coisa da Bíblia que você não compreendia. Maravilhoso. Por que a Bíblia fala bem assim? Não julgueis para que não sejais julgado. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Por quê? Porque na mesma medida que você julgar, na mesma medida que você sentenciar, o que você declarar do outro, do próximo, ei, é o que vai voltar para você. É o que vai acontecer com você. Então, se for para você trazer um julgamento aonde vai trazer coisas ruins, aonde vai trazer uma sentença, um decreto de morte sobre a vida das outras pessoas, ei, não faça isso. Se for para você declarar algo, alguma sentença, algum julgamento que seja algo de bênção, de vitória, de conquista, de abundância, de prosperidade, de sucesso sobre a vida das outras pessoas, porque assim você vai construir a sua realidade, porque vai voltar tudo para você. Então a pergunta lá atrás, será mesmo que as coisas ruins que acontecem com você, será que é Deus que está mandando para você ou é você mesmo que está traindo tudo para você? Porque quando você fala dos outros, porque quando você pensa dos outros, porque quando você faz para os outros, você está fazendo para você mesmo, porque vai voltar tudo para você. Se você faz coisas boas para os outros, vai voltar coisas boas para você. Se você faz coisas ruins para os outros, vai voltar coisas ruins para você. Quem está falando isso? A própria Bíblia está falando isso. A própria ciência está provando isso. Isaac Newton, toda ação há uma reação. Outra coisa que deve ficar muito atento. O que você está fazendo? Então, o que você está pensando? O que você está falando? E o que você está fazendo? Qual é a sua atitude para com o próximo? Você é aquela pessoa que gosta de enganar? Aquela pessoa que gosta de mentir? Aquela pessoa que gosta de passar os outros para trás, aquela pessoa que gosta de dar aquele jeitinho brasileiro, sabe? De estar sempre tendo um trunfo a mais aqui, passando os outros para trás. Você é o espertão, a espertona. Deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, não se engane. Você está só se enganando. Quando você passa os outros para trás, é você tá se passando para trás. Vai chegar para você, vai voltar para você. E vai voltar para você, não é na mesma medida não, é numa medida maior. Vai ser numa medida maior. Se você planta vento, você colhe tempestade. Minha vida tá um inferno, tá um caos, tá horrível, tá sozinqueira. Ei, o que você plantou lá atrás? Porque toda ação é uma reação. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A ciência está falando isso, Jesus está falando isso. Então você tem que ficar muito atento. Entenda, não existe o próximo é você mesmo, porque você e o próximo são um. Então se você faz mal, o seu próximo está fazendo mal a você mesmo e vai voltar para você em uma proporção maior ainda. Então, siga o exemplo de Jesus. O que Jesus Cristo falou? Gente, ele deixou o segredo do bolo, da física quântica, da mecânica quântica, deixou tudo, já o segredo. Forma simples, forma prática. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Gente, esse é o segredo. Amar o próximo. Se você ama o próximo, você não passa ele para trás. Se você ama o próximo, você não deseja o mal dele. Se você ama o próximo, você não vai enganá-lo. Se você ama o próximo, você não vai proferir palavras torpes sobre o próximo. Se você ama o próximo, você não vai fazer nada que venha denegrir a imagem do próximo. Se você ama o próximo, você só vai desejar o bem para ele. Esse é o segredo. E tudo que você fizer para o próximo vai voltar para você. Então, meus amigos, quando eu compreendi isso aqui, eu falei, meu Deus, isso é muito profundo, muito forte. Aí você começa a co-criar na sua vida muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita prosperidade, muita abundância. As coisas começam a acontecer com você. Por quê? Porque você entendeu que nesse universo nada acontece por acaso. Nesse universo existem regras, existem leis. E se você desrespeita as regras e as leis, pode ter certeza, você vai colher. Você vai colher, eu vou colher. Então, Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, ele falou isso muito bem. Não pagai o mal com o mal, mas pagai com o bem. Não julgueis para não seja julgado. Aquele que come plantar, certamente ele irá colher. Meus amigos, o que precisamos entender é muito simples.
O mundo é vibracional. O mundo é energia. Energia é igual informação. Você está vibrando uma energia. Frequência. Energia. Energia é informação. O mundo é vibracional. Tu fala, eu não acredito em nada disso. De energia, de vibração. Então, se você não acredita em nada disso, pega seu celular, quebra ele, joga fora, porque você não acredita no celular. Você não acredita que com um aplicativo, um aparelhinho, libera-se uma onda de informação que se conecta com outro aparelhinho lá do outro lado, e essa onda de informação, você fala aqui, através de um aparelhinho, e essa informação é mandada para uma outra pessoa, e outra pessoa consegue te ver do outro lado, consegue falar com você do outro lado, através de ondas de informação, através de mecânica quântica. Então, se você não acredita no que eu estou falando sobre energia, você não acredita no celular, não pode acreditar na televisão. Não pode acreditar que a televisão que você coloca num canal vai aparecer qual canal. Muda de canal, aparece um outro canal. Você não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar na rádio que você coloca uma frequência e escuta tal rádio. Mudou de frequência e escuta tal outra rádio. Isso é frequência, isso é vibração. Meus amigos, tudo é energia, tudo é energia. Você é energia, sua casa é energia, seus aparelhos eletrônicos são energias, e tudo tem uma onda de informação e tudo pode se transmitir para as pessoas através de ondas de informação. Então, o que eu quero que você compreenda aqui, já para finalizar toda essa informação aqui. O universo existe regras, o universo existe leis. Deus é extremamente legalista. Quando eu falo Deus, eu estou falando do todo. Todo é extremamente legalista. Você tem que respeitar as regras, as leis. Vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, você é um motorista e você anda na contramão, e você passa no sinal vermelho, você vai ter sua penalidade. Se você atravessar na contramão, você pode bater, chocar com um carro de frente. Aí você bateu de frente com outro carro, aí você vai falar que é culpa de Deus, que é culpa, sei lá, do universo que quis o seu mal. Não, você simplesmente desrespeitou a regra. Existe uma regra aqui, regra de trânsito. Se você, por exemplo, sobe no 18º andar de um prédio, pula lá de cima, chega lá embaixo, você se esborrachou todo, morreu. Aí você vai falar, não, aconteceu isso porque Deus queria que eu morresse. Não, meu amigo, você desrespeitou uma regra, lei da gravidade. É uma outra lei que tem que ser respeitada também. Existe uma lei que Jesus já falou lá atrás há muito tempo, lei da causa e efeito, lei da causa e efeito. O que eu quero falar para você é que todo efeito que você está vendo na sua vida, todo efeito que está na sua volta não é uma obra do acaso, tem uma causa. E essa causa, ela é emanada de você, ela emana de você, vem de dentro de você. Vem dos seus pensamentos, vem das suas palavras, vem das suas atitudes. Então sua vida tá legal, tá incrível, tá extraordinária, tá maravilhosa, muita paz, muita alegria, abundância, prosperidade. Ei, existe uma causa. A causa são os seus pensamentos, são as suas atitudes, é o que você está falando. Minha vida está horrível, tá uma desgraça, tá um caos. Ei, é responsabilidade sua também. É o que você está pensando, é o que você está falando, é o que você está agindo. E você está criando toda essa realidade na sua volta. Então, entenda, todo efeito que você vê tem uma causa. O universo é legalista. Pare, pensa, reflita, o que eu estou falando de mim mesma? O que eu estou decretando sobre a minha vida? O que eu estou proferindo sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre os meus filhos? Você tem que ficar muito atento a isso tudo, porque, meus amigos, entenda, vós sois deuses. Quem falou isso? Jesus Cristo falou isso. Falou lá para os saduceus, para os fariseus. Provérbios fala isso. No início, quando Deus fez o mundo, no princípio Deus fez os céus e a terra, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E você está proferindo sentença sobre a sua vida o tempo todo. Por quê? Porque você é um Deus. E como Deus, você cria a sua realidade. E as coisas que você pensa, as coisas que você fala, as coisas que você decreta, emite ondas de informação. Essa onda de informação, ela vibra, o fluxo do universo, que é Deus, pega essa informação e traz para a sua realidade. Então, pensa nisso, reflita, que nada acontece por acaso. Eu tenho certeza, se você começar a entender sobre isso, começar a estudar física quântica, começar a estudar mecânica quântica, começar a saber a entender, cara, como é que funciona esse universo, como é que funciona essa realidade. Eu te desafio a fazer uma oração fortíssima. Que oração? Fale para Deus. Fala, Pai, como é
que funciona esse universo. Me mostre a verdade. Eu quero conhecer a verdade, aquela verdade que liberta. Faça aquela oração. Eu quero conhecer a verdade que liberta o homem do que tiver que ser libertado. Eu quero saber. Me mostra, me revela. Faça essa oração com sinceridade, com integridade. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que seus dias serão incríveis, serão inimagináveis, inacreditáveis, surreais, porque coisas vão começar a acontecer na sua vida. E você vai ver que sua vida vai começar a melhorar em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tá bom? Um grande abraço para todos. Eu espero que tenha sido de grande valia esse vídeo e que você possa ter aí dias maravilhosos, dias de bênção, é o que eu desejo pra você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, ei, manda pra um amigo, manda pra uma amiga que precisa ouvir uma palavra como essa. Faça a sua parte também. Talvez tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra dessa, só que ela não tem quem possa falar uma palavra dessa, rasgadamente. Então aquela pessoa que você vê que tá passando muita dificuldade, série de problemas na vida, manda esse vídeo pra ela, talvez eu tenha falado ao decorrer desses 35 minutos uma palavra de ânimo, de vida, de salvação para esse seu amigo, para sua amiga. Se você é um amigo, você é uma amiga e deseja o bem do próximo, você faz isso, tá bom? Beijo a todos, estamos juntos, vamos pra cima, galera!